Opa! Tivemos o Pro Day do Colorado e parece que o cenário do draft deu uma mudada aqui. Parece que o meu mock já não serve para nada. Vamos conversar sobre isso aí. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui para abrir mais uma semana nessa expectativa. Tá chegando a hora do draft e a gente tem alguns assuntos para conversar, né? Algumas notícias e falar um pouquinho dos rumores que estão rolando. Essa é a ideia aqui, tentar mantê-los atualizados de todos os papinhos que estão rolando sobre o draft. E claro, quero ouvir sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal. Compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, tem vantagem, o Amigo Ligado Plus tem direito a uma videochamada que vai rolar hoje, tá? Já anota aí, eu vou colocar depois o link direitinho, mas 7 da noite no horário de Brasília, teremos a videochamada com os Amigos Ligados Plus, tô devendo isso aqui faz um tempinho já, e hoje é dia de pagar essa dívida. Então vamos nessa, vamos falar de draft, roda a vinheta. Como sempre, vou pedir para vocês aquela moral lá para nosso YouTube, no Ugol, assista nosso podcast, estou lá apresentando também, você que gosta do futebol, da bola redonda, aqui embaixo na descrição tem o link lá para você conferir, confira também, claro, né, o ugol.com.br e também convido vocês que gostam, estão nessa expectativa para o draft, para conferirem o link pro guia do On The Clock, David Chiodini e companhia, mandando muito bem. Passei o final de semana lendo aqui e tá espetacular mesmo. Confira aqui embaixo, tem o link, né? Não é caro, você vai lá, quer entender um pouquinho melhor, quer se preparar mais pro draft, quer conhecer mais dos jogadores. Aqui embaixo na descrição tem o link, eu recomendo demais, que eu gosto muito, ano após ano, é sempre muito bom. Vamos abrir com duas notícias, com uma coisa que eu sempre sonhei e que nunca terei, que é a aposentadoria, porque nós tivemos nos Dolphins o left tackle, o Teron Armstead. Ele, como esperado, anunciou que está pendurando as chuteiras e as luvas, né, e o capacete, né, todo aquele equipamento. Está se aposentando, ele foi uma escolha de terceira rodada do Saints lá em 2013. Teve 9 anos em Nova Orleans, 3 anos na equipe do Miami Dolphins, 5 eleições para o Pro Bowl. Foi jogador de second team ao Pro, né? Um jogador do segundo time ideal de uma temporada lá em 2018. Tinha contrato até 2026, né? Aí então vai caber aos Dolphins decidir o que fazer. Devem adiar o começo desse processo, né? Todo a entregar a papelada no INSS, né? Na NFL, porque aí você consegue dividir o cap hit. Dessa forma, depois do dia 1º de junho, eles conseguem ter um cap hit de 7,3 milhões de dólares que ficam mortos agora, né, nessa temporada, e 10,7 milhões no ano que vem. Então é isso que eles vão tentar fazer, provavelmente vão tentar fazer, né? E os Dolphins, claro, devem ir atrás de um left tackle no draft. Isso que eu acho que era meio previsível, né? Mesmo que ele fosse ficar, já era hora de procurar uma alternativa. E tivemos outro aposentado, que é o Hall of Famer, o wide receiver Julio Jones. Esse cara certamente estará no Hall da Fama. Também anunciou que chegou a hora de encerrar a carreira, agora oficialmente, né? Ele fez 36 anos no dia 8 de fevereiro, um dia antes de eu fazer 25. Olha que coisa incrível, né? Quase comemorando aniversário junto, mas idades bem diferentes. Ele não atuou em 2024, ficou lá esperando o telefone tocar, né? Aquela expectativa de que alguém precisasse usá-lo, mas não rolou. E agora decidiu que tá na hora de encerrar mesmo, né? Acabou de uma vez, vambora. A última temporada dele, então, foi em 2023 pela equipe dos Eagles, jogou 11 jogos, teve 11 recepções apenas, 74 jardas, 3 touchdowns, longe dos números gigantescos, né? Um cara absurdo, um espetáculo de recebedor. 13 temporadas, 7 eleições para o Pro Bowl, 2 vezes eleito para o primeiro time do All-Pro, a seleção do campeonato, 2 vezes liderou a NFL em jardas recebidas, recordista histórico dos Falcons em recepções, 848 recepções, em jardas recebidas também, 12.896 jardas recebidas, e assim, cara demais, né? Ele foi a 6ª escolha do draft em 2011, vindo de Alabama, um cara gigantesco, né, ídolo demais na equipe do Atlanta Falcons, só faltou para ele o anel de campeão do Super Bowl e ele fez a parte dele, né,
no Super Bowl 51, ele fez muito bem a parte dele, aliás, talvez tenha a mais maravilhosa recepção esquecível da história dos Super Bowls, porque ele faz, né, colocando algumas fotos, queria colocar o vídeo, mas não dá, e ali era para matar o jogo, né, era só correr e chutar, mas tem a tentativa de passe, vem o strip sack, e aí a coisa vai indo para trás para a equipe do Atlanta Falcons. Então, tá aí, Julio Jones, agora oficialmente um aposentado. Que bom para eles, aí vão poder curtir a vida, sei lá o que eles vão fazer, os comentaristas, qual que é o papo que eles vão tocar aqui por diante. Eu tenho que falar do Trey Lance, né, até que na última live eu citei ele, a gente acabou conversando sobre o fato de ele ser um free agent, e eu cheguei até uma matéria que ele estaria indo para a Canadian Football League, para o futebol americano do Canadá, correria procurando aqui. Era uma fonte que especulava isso, mas não tinha nada certo. Ele agora acerta com a equipe do Los Angeles Chargers. É isso aí, Trey Lance deve vir para o Brasil, né? Se ele conseguir fazer parte do elenco, ele pode vir aí para o jogo do Brasil. Quem sabe, né? Conversar com alguns times também do FABR e ficar por aqui, porque talvez seja mais o nível dele mesmo, né? Acordo de 1 ano, brincadeira. Olha o contrato dele, né? Tô tirando o sarro do cara. O cara sendo um contrato de 1 ano, 6,2 milhões de dólares. Ele é o fraco, né? Tá aí. Ele que foi a pick número 3 do draft em 2021, nos 49ers, o cara do teto alto. Ele acumula, desde então, 12 aparições na NFL, sendo 5 delas como titular. Seria o substituto do Jimmy Garoppolo, seria o novo quarterback dos 49ers. Começou uma temporada, perdeu, quebrou o tornozelo, acabou a carreira dele ali, né? Foi trocado para Dallas, ficou lá encostado, jogou até a semana 18, né? E agora ele estava no mercado, estava livre, ninguém falava muito dele, né? Até esse momento, ele tem 1.063 jardas passadas na NFL, 5 passes para touchdown, 4 interceptações, correu 276 jardas e anotou um touchdown terrestre. Esse é o Trey Lance, um cara que a gente tinha visto muito pouco no high school, no college, né? Desde que ele saiu do high school, a gente viu muito pouco ele no college, porque veio a pandemia ainda. Draftaram porque achavam que ele tinha um potencial enorme para chegar muito lá em cima, nunca conseguiu demonstrar isso. Tá aí, rodando, né? Agora vai disputar a posição de quarterback reserva do Justin Herbert junto com o Taylor Heinicke, né? Heinicke também é outro cara que roda bastante a liga. Acho que teve até mais oportunidade do que o Trey Lance. O Heinicke assinou uma extensão contratual com a equipe dos Chargers. Teoricamente leva vantagem, né? Já conhece o sistema, tá lá. Vamos ver como é que vai ser, mas por enquanto o Trey Lance segue na NFL. E agora vamos falar das últimas notícias do Draft 2025, porque tivemos o Pro Day de Colorado University, um time que tem uma sigla maravilhosa que a gente não pode, né, ficar colocando aqui. E aí a gente pôde ver o Travis Hunter e o Shedeur Sanders trabalhando. Deu para ouvir também o técnico, né, o Deion Sanders, falando que os dois têm que ser pick 1 e 2 do draft, que os dois são sensacionais, que são espetaculares, né? Normal, propaganda que tem que fazer. E a gente pôde ver muita coisa que a gente jamais poderia imaginar, gente. Não sei se vocês conferiram nas redes sociais, eu vi aqui um espetáculo, o Shedeur Sanders sabe fazer um passe. Caramba, eu fiquei impressionado. E o Travis Hunter, então, que consegue facilmente se desvencilhar da marcação de ninguém, né? Eu tenho a impressão que se tivesse o Gasparzinho na temporada, cara, tava ferrado. O trabalho de pés dele tão magnífico, tá? Não vai ter melhor chance. Assim, eu tô tirando sarro, tem gente que defende, eu tenho meus problemas com o Combine, mas eu acho que o Combine tem a sua lógica dentro da NFL, evento. Agora, o Pro Day, pra mim, é uma coisa muito de marketing, é uma coisa muito fora, porque é sério, o que deu pra ver na sexta-feira que eu nunca tinha visto do Shedeur Sanders e do Hunter? Que eles conseguem jogar futebol americano sem pads e sem adversário, que ele consegue fazer um passe em profundidade. Cara, basicamente dá pra fazer um vídeo, sei lá, com 70% das pessoas que já encostaram numa bola de futebol americano fazendo alguma coisa desse tipo, sabe? É uma coisa meio, eu não sei, né? Eu não vi nada do Shedeur e do Hunter
que eles pudessem fazer no Pro Day, que eu falasse assim, cara, nossa, eu não fazia ideia, não fazia ideia. Então, é um evento social, né? Tem a promoção da faculdade também, para mostrar as instalações, para mostrar como faz aquela mídia toda, aparece na TV nacional, né? Na NFL Network, depois aparece na ESPN, lá que ele faz, olha aqui, aí o pessoal fica vendo a faculdade. Mas você vai lá e conversa com o cara, mas não tem grande coisa. Né? Eu vi inclusive um torcedor dos Raiders nas redes sociais, fazendo pesquisa aqui, vi torcedor dos Raiders falando assim, cara, esquece tudo. Se ele estiver disponível nas 6, os Raiders não podem deixar passar. Tanto faz que deu contrato pro Geno Smith, tem que pegar o Shedeur Sanders, porque você viu o que ele é capaz de fazer? Eu fiquei pensando, falei, cara, sério mesmo? Esses caras... Então, o brasileiro não entende de futebol americano porque nasceu no Brasil. O americano entende. Esse cara entende. Porque ele viu o Pro Day do Shedeur Sanders e ele não tem dúvidas de que esquece o Ashton Jeanty. Né? Esquece um jogo terrestre ali. Não, você acabou de dar um contrato, você tem 3 anos com o quarterback e você vai pegar um cara no draft porque você viu o Pro Day dele e foi maravilhoso. Se você ficou impressionado, eu recomendo, inclusive, que procure aqui. No YouTube é fácil, tá? Coloca lá Pro Day Geno Smith e você vai ver até melhor. Tá? Achei o Pro Day do Geno Smith espetacular. E vamos lembrar do Pro Day de sempre, né? Do Zach Wilson, que é uma história que tá aí, né? Enganou a equipe dos Jets. A gente se vendeu, olha que passe maravilhoso que ele tem capacidade, que canhão que ele tem no braço, ele consegue mandar a bola lá longe. Anthony Richardson, ele acertou o teto, ele teve que sair, ele teve que ir para um campo externo porque dentro do ginásio ia bater lá em cima e não ia funcionar. Cara, para. Né? Também rendeu um papinho que eu acho que vale a pena, né, fazer esse parênteses, esse papo que a gente tá tendo aqui. Uma treta legal na internet, porque o André Cisco, que é o safety dos Jets, ele foi lá e colocou nas redes sociais falando sobre a mania do Sanders de bater na bola, né? Dar aquele tapinha na bola antes de passar. Então ele dá um tapinha na bola. Aí ele falou assim, você fica com esse tapinha aí, cara, vai ser fácil de quebrar, aqui já era. Vai ser fácil interceptar. Aí o Darius Slayton, né, recebedora da equipe dos Giants, foi lá e discordou, falou, cara, se os defensores, né, os defensive backs fossem tão bons assim em ler esses tapinhas, aí cada um tinha pelo menos 8 interceptações por temporada. Não tem encabamento, né? E também fez uma piada, falou assim, esses são os mesmos caras que entra ano, sai ano, acaba cedendo aquela terceira longa, no passe, sabe, as mesmas jogadas, todo jogo, toda temporada, do mesmo jeito, mas não, ele tem capacidade de perceber por trás da linha que o cara fez assim. Se ele fez assim, esquece, ele vai passar e eu consigo quebrar essa jogada. Bom, aí o Cisco disse que o Slayton tava lá, só querendo agradar, né? E o papo foi esquentando, entrou mais gente, porque o Micah Parsons entrou também e fez um questionamento sério. Falou assim, cara, você percebeu? Aqui eu até entendo, aqui eu acho que é válido. Você percebeu que esse tapinha aqui pode ser a diferença entre um sack ou se ele vai conseguir se livrar da bola ou fazer uma conexão? Sim, pode ser. Né? Se essa for uma mania e constante, ele não conseguir passar a bola sem fazer isso, tá, pode ser, mas é o caso. Né? Porque aí o Slayton até replicou, falou, cara, Tom Brady literalmente, né, o rei de se livrar da bola, foi ele que falou, tá, o rei de se livrar da bola rapidamente, também dava esse tapinha na bola. Né? Aí o Parsons falou, você tá querendo comparar com o Tom Brady? Não, eu acho que aqui o Parsons ficou sem argumento. É normal. Basicamente todo quarterback, inclusive o Slayton postou um vídeo, procura lá nas redes sociais do Slayton, ele postou um vídeo de vários quarterbacks dando esse tapinha. Né? Rodgers, Peyton Manning, Drew Brees, todo mundo. É normal. Né? Você dá aquela coisinha aqui, uma coisa, na hora do jogo é outra história. Sabe, criar polemiquinha que não precisa, mas o bate-papo foi sensacional. E é interessante ainda você perceber como tem jogador que gosta de cavar um buraco para depois ele cair lá na frente, né? Então ele fica nesse papinho. Então, porque se você der esse tapinha, eu vou conseguir te interceptar. Aí rola um jogo, ele é queimado pelo cara e aí fica um cara de idiota. Mas tudo bem, discussão vazia, como muita coisa que aparece nessa época, né? Vamos ao que interessa. O que interessa, talvez também não interesse, porque né, tem muito despiste nessa época do draft, mas aparentemente cresceu bastante a chance do Travis Hunter ser a segunda pick do draft, tá? Seria a escolha do Cleveland Browns. Pick número 1, cada dia mais provável ser o Ken Ward, inclusive os Titans estavam lá, né, com representantes nesse Pro Day e conversaram com o Shedeur, tinham marcado um treinamento, um teste, né, uma sessão particular com o Shedeur,
E aí falaram assim, não precisa não, vamos cancelar aqui, ia ser essa semana. Falou assim, a gente já viu bastante vídeo seu, tinha gente lá, um scout, vendo todos os seus jogos durante a temporada, então, vimos aqui o Pro Day, tá de boa, já conversamos aqui, né? É tipo, mais ou menos assim, ó, não, pô, gostei bastante, achei bem legal. Eu vou encontrar a minha mulher que tá com a minha carteira, e aí eu volto aqui e busco, tá? Na volta a gente conversa, tá? Então eu acerto aqui. É basicamente isso, né? Deu aquele papo lá, não, tá certo, dispensou o cara. Sessão particular, sim, é uma boa, é muito melhor, porque você monta os cenários, você tem uma chance melhor de conversar com o jogador e entender mais do entendimento desse jogador para ver, mas se você descartou essa hipótese, você está muito certo que você vai pegar o Kenan Ward. E você está certo, inclusive, que você não vai fazer essa troca, porque mesmo que eles trocassem aquela pick número 1, eles precisariam buscar um quarterback depois, porque eles não têm quarterback para jogar nessa temporada. Então valeria a pena conversar com o Shedeur para poder, né, nessa situação. Não é o caso. Então Ken Ward, pick número 1, e aí a pick número 2, que seria dos Browns. O entendimento é de que seria o Abdul Carter, né, que o pessoal ia montar aquela dupla sensacional, Myles Garrett e Abdul Carter, dois pass rushers espetaculares, vão para cima e matam os quarterbacks rivais, mas não é o caso. Pelo que falou aqui, Travis Hunter vai ser número 1, eles vão atrás do cornerback ou wide receiver, jogador também de Colorado University. Eu acho que isso aqui pode mudar bastante o nosso cenário de draft. Né? Quando eu fiz meu draft, eu não quis fazer trocas. Quando eu fiz meu draft, eu juntava mais ou menos o meu pensamento, o que eu imaginava que poderia rolar, o que eu queria e o que eu ouvia também, que era mais cabível, então por isso ele foi caindo, mas aqui me passa a sensação de que a gente vai ter troca. Porque quando cai para essa pick número 3, os Giants estariam mais propensos. Eu não acho que eles vão de Abdul Carter. A conversa geral é de que eles não teriam interesse nisso. Buscar o Shedeur Sanders, loucura, né? Acho uma besteira, daqui a pouco a gente conversa. Mas faria sentido você trocar para alguém que quer subir para buscar o Sanders, né? Ou para alguém que quer pegar o Abdul Carter. Então pode ter essa negociação. Até os Patriots podem se interessar. Falou, rapaz, aqui eu tenho a chance de buscar o Abdul Carter. Se eu quiser mesmo ele de fato, ou então eu tô contente de pegar o Will Campbell, ou pegar um jogador de linha ofensiva, não me interessa. Não, se os Giants não querem pegar o Abdul Carter, eu posso subir, vai sair barato para mim, e eu evito que alguém suba e pegue ele na minha frente. Então, isso aqui pode dar uma boa agitada mesmo na janela, colocando, e aliás, gosto, tá? Acho que os Browns acertam também, acho que não tem erro. Pegar o Hunter ou o Abdul Carter, para mim, as duas escolhas são muito boas, mas dá uma agitada a mais nesse cenário de draft. Vamos ficar de olho, porque tem muitas coisas para serem decididas lá, né? Até, inclusive a equipe dos Steelers, com a história do Aaron Rodgers, se vai esperar mais, quanto tempo a mais vai esperar, isso aqui pode mudar o draft. Sobre o Sanders, ele vai sair do top 10? Muito provavelmente. No meu draft, não coloquei ele na primeira rodada, mas, como eu disse, eu fui pensando, e assim, pensando na lógica, eu não consigo encaixá-lo como a grande necessidade de vários times. Né? Tem gente que, a maioria dos mocks está colocando ele ainda para a equipe dos Giants, e para mim não faz sentido, você acabou de pegar 2 quarterbacks, você tem um problema, vai ter barulho, vão pedir o Sanders, tem a sombra do pai do Sanders. Cara, o Debo tá jogando pelo próximo ano dele. Tá jogando pelo prato de comida. Né? Depois ele pode pensar no quarterback, mas agora ele precisa fazer um trabalho só para mostrar uma boa qualidade. Dali por diante ele pode pensar no quarterback. Não é hora para isso. Falaram dos Saints. Saints podem subir? Sim. Eu faria isso? Não. Tem tanto buraco nesse time, tá? E eu acho que pode acabar te atrapalhando. Por quê? Se você leva o Shedeur Sanders, que é um cara interessante, é um cara que tem mídia, é um cara que a imprensa mesmo vai pedir para vê-lo jogar. A torcida já tem uma enorme má vontade com o Derek Carr. Normal, não questiono ela. Mas o Carr tá lá. Ele vai ficar como reserva do Carr por quanto tempo? Por pouquíssimo tempo. Botar ele para jogar nesse time é estragar o cara, é complicar. Ou então, pelo menos, você ficar ouvindo história na sua cabeça. Porque o Kellen Moore é um técnico também questionável, é um cara que pegou uma baita numa bucha, trabalho mais indesejado desse momento. A pior vaga de treinador era da equipe do Saints, por todos os problemas que o Saints tem. E vai ter o papo do Sanders. Então, eu não levaria. Se eu sou o Kellen Moore, eu não queria um Shedeur Sanders como meu quarterback para eu desenvolver nesse primeiro ano.
Eu tenho que resolver muita parada. Os Saints vão se arrumar para daqui 2 anos faltar ali o quarterback, né? Então talvez no ano que vem eu pense em draftar um quarterback para o futuro, mas não é para agora. Aqui é loucura porque a torcida vai pedir, vão forçar, e o Chandler Sanders não vai passar uma temporada inteira sentada no banquinho ali esperando numa boa. Não acho que vai rolar isso aqui, tá? O cara pode evoluir, eu gosto do Shedeur, acho que o Shedeur tem umas coisas interessantes, né? Ele é um quarterback que tem capacidade de ser titular na liga, não estou falando que ele vai ser top, né? Pode se desenvolver até como um top, depende bastante dele, mas ele tem um braço que ele é avaliado como um braço forte, mas não o mais forte, não excepcional. O release dele é considerado um pouquinho abaixo da média, um pouquinho lento demais. Ele é um cara que é mais um pocket passer, né? Ele não é tão assim, ele tem um corpanzil, ele aguenta pancada, ele consegue se mexer, mas ele é basicamente um cara que aceita muito bem ficar dentro do pocket e tudo bem pressioná-lo. Só que ele, por esperar às vezes demais, acaba sofrendo muito sack. Então é um cara que ele vai ter que desenvolver esse sentimento, entender um pouquinho mais como funciona dentro da NFL, porque na NFL é muito mais complicado. Vamos lembrar aqui o Caleb Williams. Uma linha ofensiva, quando o cara começa a tomar um sack, 2, 3, 4, às vezes pode dar aquela panicada e o cara sai na loucura. Caleb Williams foi isso, ele entendia que a parte física dele, ele conseguir se movimentar, daria mais tempo para ele, percebeu que a NFL não é college, começou a apanhar demais, começou a errar alguns passes bestas, então você tem que trazer o cara, acalmar, dar uma boa linha e arrumar o time, e o Shedeur Sanders pode sofrer esse mesmo mal. Desenvolver um jogador é uma questão do interesse do cara e o ambiente certo para isso também. Vamos lá, vamos pegar o Patrick Mahomes. Se tivesse saído em outro time, talvez não tivesse sido o que é, porque não ia ser colocado antes da hora, a orientação não seria melhor, o cenário, a montagem do time não seria perfeita para aquilo. Tudo isso tem que se encaixar. Por isso que eu penso em primeiro formar um time, depois botar um quarterback. Dependendo do caso, se você tem a oportunidade de pegar um cara fora de série, esse cara aqui é visto como o melhor. Busca o seu quarterback e aí você começa a montar o time ao redor dele. Mas no caso do Sanders, que não é um cara fora do série, não é um potencial franchise quarterback, ele pode vir a ser, mas não é apontado hoje como um franchise quarterback para ser draftado, então espera. Arruma um pouquinho mais a casa e aí sim, desenvolve. E pro jogador também teria que ser melhor, né? Acho que melhor do que sair antes é cair pro time certo, gente. Eu sei que você gosta de, meu nome, eu fui a escolha número tal, é muito bom isso aqui pro ego do jogador, mas a melhor coisa é futuro, né? O cara chegar lá na frente, ir bem, não ficar só contando história. Não, eu era muito bom, se eu tivesse caído no time certo, então espera um pouquinho mais, não força a barra não. E nesse momento tem muita forçada de barra. É isso, pessoal. Hoje à noite, amigo Ligado Plus, 7 da noite, estarei no bate-papo, vou colocar depois o link lá exclusivo para vocês. E a gente volta em qualquer momento, se tiver alguma bomba, alguma notícia aqui pra gente conversar. Valeu, aquele abraço.